Na aula de hoje nós vamos falar sobre antropologia, que é o estudo ou tratado a respeito do homem. E hoje nós vamos falar sobre o que é a imagem e semelhança de Deus no homem. Vamos para a Bíblia? Livro do Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 26, nos diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Nós observamos que o homem é nada mais, nada menos do que uma criatura de Deus. Deus criou o homem e o homem tem a sua origem, segundo Gênesis 2 e versículo 7, do pó da terra. A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que o homem, depois que é criado, o Senhor o observa e diz: não convém que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja com ele. Então, da costela do homem, Deus vai formar a mulher. E o Senhor então vai instituir o casamento. O Senhor vai reunir o casal, o primeiro casal, e vai dizer: deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui nós vemos o Senhor estabelecendo o casamento. O Senhor vai abençoar o casal e vai dizer que eles deveriam se multiplicar sobre a face da terra. Observe que, apesar do homem ter sido criado primeiro e a mulher tem a sua origem do homem, isso diante de Deus não faz o homem superior à mulher. Na realidade, os dois diante de Deus possuem o mesmo valor, possuem a mesma importância. Não existe uma superioridade nem do homem em relação à mulher, nem da mulher em relação ao... Mas afinal, o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? É interessante que nós venhamos ter o conhecimento, o entendimento de que quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, não está se referindo à forma física. Não, existem algumas características da imagem e semelhança de Deus que se refletem no homem. Como, por exemplo, em primeiro lugar, o conhecimento e santidade. Observe que o homem ele possui um senso moral que se traduz pela consciência. Por mais que o ser humano ele não conheça Deus, não tenha conhecimento da palavra, a sua consciência reprova-o quando ele tem uma atitude errada e aprova, ele dá uma sensação de satisfação quando ele tem uma atitude positiva, uma atitude que agrada a Deus. Essa consciência, esse senso moral, foi Deus quem colocou no homem. Isso é uma característica da imagem e semelhança de Deus no homem. A segunda característica que nós queremos falar aqui é sobre o poder intelectual ou poder criativo que o homem tem. Outro reflexo da imagem e semelhança de Deus no homem. Deus, ele criou o homem como uma criatura racional. E sendo uma criatura racional, o homem ele tem essa habilidade, essa característica de pensar, de projetar, de criar. E este poder criacional é um poder que Deus tem. É um poder de Deus. Deus é criador. Deus ele é especialista em criar. E o homem vai ter também este reflexo da imagem de Deus. Ele também vai se tornar um criador. Deus vai dar a ele a oportunidade de criar. É claro que com a queda do homem, este poder de criação, ele interfere também, né? Ele é atingido.
mas aqui está mais uma característica da imagem e semelhança de Deus. A terceira característica é a espiritualidade. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. E o homem, ele também é espírito. Ele também possui um espírito dentro de si. E isso faz, analisando por este sentido, isso nos faz entender que o homem também é um ser espiritual. E este espírito que Deus colocou no homem é o elemento, é o canal, é o meio através do qual o homem se relaciona com Deus. O espírito que Deus colocou dentro do homem é a sede da adoração. É ele quem produz dentro do coração do homem uma necessidade de adorar. Então, quando Deus ele cria o ser humano ele é criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Este é o propósito de Deus ao criar o homem. E o canal, o meio para que o homem venha a ter esse relacionamento com Deus é através do Espírito. Nós vamos aprender um pouco mais adiante sobre a tricotomia humana. O homem é constituído de corpo, alma e o espírito, sendo o espírito a sede da adoração, o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus. Isso faz do homem um ser espiritual. Outra característica da imagem e semelhança de Deus é a questão da imortalidade. Todo homem, ele tem a eternidade em si. Observe que a nossa alma, ela não morre. Veja o que diz Mateus, capítulo 10 e versículo de número 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10 e 28. A Bíblia Sagrada também nos mostra que o corpo, apesar de ser mortal, ele também irá ressuscitar um dia. Vamos para Atos, capítulo 24 e versículo de número 15. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24 e 15. A Bíblia também mostra que o nosso espírito, a sede da adoração, ele também é incorruptível. Veja o que diz 1 Pedro, capítulo 3 e versículo de número 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 4. Outra característica que reflete a imagem e semelhança de Deus no homem é a capacidade de governar. No versículo 26 que nós lemos, o Senhor disse, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus, ele é o governador, Deus é o mantenedor. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e todas as coisas subsistem, ou seja, permanecem existindo por causa dele. Se nós estamos respirando, se nós estamos vivos, é porque existe o Deus Todo-Poderoso cuidando, governando o universo, tudo está no seu controle e por causa disso nós permanecemos vivos. E Deus, ele nos deu este poder de dominar, de governar, esta habilidade que Deus deu ao homem é um reflexo de sua imagem e semelhança no homem. É uma habilidade que nós estamos imitando, podemos dizer assim, de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus, ela se reflete nessas características aqui. Estas características revelam o que é a imagem e semelhança de Deus no homem.